Estamos de volta com Manhã da Piedade. Para você que ainda não conhece o nosso Instagram, todos os dias postamos os bastidores lá. É @Manhã da Piedade. E não se esqueça também de mandar seus pedidos de oração lá no direct ou pelo nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Gente, agora nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Você sabe o que significa o termo telemedicina? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde nos casos em que a distância é um fator crítico. E eu converso agora com um médico nefrologista e especialista em clínica médica, Dr. Luiz Gustavo Trindade. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo. Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Oi, Moninha, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Estou à disposição para a gente esclarecer sobre esse assunto aí. Então vamos lá. Doutor, o senhor acha que a telemedicina veio mesmo agora para ficar? Bom, a telemedicina ela foi regulamentada no Brasil a partir de abril, né, do ano passado por conta da pandemia. Na verdade, a gente tem uma autorização emergencial, tá? Não é uma lei que a gente tem ainda que governa a telemedicina, mas é uma coisa que já vinha em outros países há vários anos. No Brasil, alguns hospitais já tinham alguns planos de se fazer telemedicina e, com certeza, é um caminho sem retorno. E é um caminho muito bom, né, que ele dá acesso à saúde, à informação a várias pessoas, né, mesmo não tendo uma proximidade física com o médico. Doutor, o fato de não ter essa proximidade física com o médico, o fato do médico não tocar, não perceber, faz muita diferença? Isso perde muito com isso? Bom, com certeza, um dos pilares do exame do médico é o exame clínico, é o exame físico, é o toque. Tá? Muitas das doenças que a gente faz diagnóstico, a gente faz através do nosso exame clínico. Existe uma pesquisa que ela fala que 80% das consultas em pronto atendimento, elas poderiam ser resolvidas com a telemedicina. Tá? O exame clínico ele é importante, mas na grande maioria das vezes não é fundamental. Se o paciente tiver a oportunidade de ter um médico perto, o ideal é que a primeira visita seja uma visita presencial. Tá? Caso contrário, tá? A telemedicina ela consegue ajudar e muito, né, nesses pacientes. Inclusive, uma dúvida que sempre tem em relação às pessoas é se ela é resolutiva. Ela é bem resolutiva. Se o médico não consegue dar o diagnóstico naquele momento, ele pelo menos ele consegue orientar qual que é a melhor maneira daquela pessoa chegar ao seu diagnóstico, seja através do exame clínico, do exame laboratorial, seja procurando um pronto atendimento, orientando se é uma urgência, emergência. Enfim, então a telemedicina realmente é um método muito efetivo e o exame clínico ele é importante sim, mas muitas vezes ele não é fundamental. Tá, para as pessoas que estão nos vendo agora, quando a gente fala telemedicina, pode ser tele de telefone e tele de televisão. É preciso que seja uma ligação de vídeo ou pode ser por telefone? Bom, é uma ligação, toda vez que a gente fala tele quer dizer remoto, ou seja, de distância, né? Não tem um contato físico próximo. Existe uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina em relação a isso aí, tá? Então, todo o atendimento ele deve ser registrado em um prontuário eletrônico, tá? Os dados eles são protegidos, que são dados confidenciais do paciente. Então, a telemedicina não é simplesmente eu pegar um telefone e ligar para o paciente e fazer uma consulta, tá? Existe toda uma normativa, é necessário, né, ter, como eu disse, um prontuário eletrônico onde ficam registrados os dados, tá, numa plataforma, né, que ela disponha desses recursos, e tudo isso é vigiado pelo Conselho Federal de Medicina. Normalmente, essa consulta é feita por vídeo, são plataformas de vídeo, né, que o médico entra em contato com o paciente, né, via internet, e sim é feita a consulta. Doutor, então, já que é remoto, como funcionava antes essa regulamentação e como funciona agora? Tá.
Bom, é uma grande novidade porque não existia regulamentação. Tá? Existia, sim, uma ideia de se criar telemedicina. Inclusive, alguns grandes hospitais no Brasil já tinham programas para início de telemedicina esperando a aprovação. A pandemia acelerou esse processo. Tá? Então, até abril do ano passado, não era permitido fazer a telemedicina. Né? O Conselho Federal de Medicina não permitia, por exemplo, aquelas consultas telefônicas, consultas por WhatsApp, mesmo que a gente saiba que sempre existiram, isso nunca foi regulamentado e era proibido. A partir da pandemia, né, o Conselho Federal de Medicina regulamentou isso, tá, com o objetivo de facilitar o contato médico-paciente e promover o distanciamento social. Então, na verdade, é uma grande novidade para a gente. Começou só a partir de abril, tá? Então, só a partir de abril que nós começamos a desenvolver esse projeto de telemedicina. Existem algumas coisas que a gente precisa aprimorar ainda, tá? Mas os passos estão sendo dados de uma forma até rápida. Tá? Hoje em dia, a gente já consegue emitir, por exemplo, receita, atestado médico, pedidos de exames por telemedicina através de assinatura digital. Então, é uma novidade que nós estamos tendo. Não existia telemedicina até abril e a partir de agora nós estamos regulamentando para ampliar esse programa para o Brasil inteiro. Doutor, o senhor falou, mas eu queria que o senhor deixasse frisado uma coisa. A primeira consulta, ela pode ser de forma online ou não deveria ser? Ela pode ser de forma online, tá? Ela deveria ser presencial, tá? Se a pessoa ela tem a possibilidade de ir ao médico, né, o Conselho Federal de Medicina orienta, essa primeira consulta deve ser presencial. Caso contrário, né, ela não tem acesso ao sistema de saúde, seja por ela estar doente, não tem condições de sair de casa, ou porque onde ela mora não tem um serviço de saúde próximo, ela pode sim fazer essa primeira consulta através da telemedicina. Doutor Luiz, uma dúvida que fica aqui no meu coração, como é que faz com receitas, atestados, pedido de exame, se tornam válidos na telemedicina? Sim, é uma ótima pergunta, Moninha. Quando começou a telemedicina, a primeira dúvida era justamente essa, né? Peraí, eu vou fazer a telemedicina, mas e se eu precisar de uma receita? E se eu precisar de um pedido de exame? Como é que vai ser feito? O que era feito de forma que não era regulamentar? Né? O médico, ele fazia uma receita ou fazia um pedido de exame, carimbava, tirava uma foto ou mandava um e-mail, um fax, alguma coisa para o paciente, né? Ele ia na farmácia e, por exemplo, pegava o remédio. Isso nunca foi regulamentado, apesar que alguns locais aceitavam isso. Com a telemedicina, né, até para regulamentar isso, o próprio Conselho de Medicina ele autorizou a assinatura médica digital. Então, hoje em dia, existem aplicativos, né, que eu consulto com o meu paciente, eu faço uma receita digital para esse paciente, e a receita é enviada por ele por e-mail, por SMS, por WhatsApp, enfim, por meios digitais. E aí chega a farmácia, ela consegue identificar a minha assinatura digital e fornecer a medicação de forma correta, sem fraude. Inclusive, é um meio muito mais seguro que a gente tem do que o tradicional que a gente já faz, que é através de carimbos. Entendi. A imagem está travada, mas o senhor me ouve, não ouve, doutor Luiz? Ouço muito bem. Ah, joia, destravou. Doutor Luiz, com esse advento, esse Covid, né, veio a primeira onda, a segunda onda, e há rumores de uma terceira onda aí. Eu queria que o senhor comentasse para mim os pós e os contras dessa telemedicina e consultas online em tempos de Covid. Tá. Bom, então vamos para os prós, tá? Em relação aos prós, acho que o Covid, a gente sabe muito bem que o principal parâmetro para a gente conter a pandemia é o isolamento e o distanciamento social. Então, a telemedicina, ela favorece, né, as pessoas não precisarem sair de casa para fazer, muitas vezes, uma consulta de rotina para um problema que ela já conhece, uma doença crônica, para o médico que ela já conhece. Então, isso facilita. Fora que, até para a gente desafogar
né, o nosso sistema de saúde, muitas vezes a pessoa ela quer ir ao médico só para ter um esclarecimento de alguma informação. Não necessariamente ela precisa ser examinada. Então, a telemedicina ela também ajuda, né, nesse sentido de você dar uma informação fidedigna com um profissional de saúde, sem que necessariamente a pessoa saia de casa ou vá a um centro de saúde e superlote esse centro de saúde. A telemedicina ela possibilita também, né, o controle remoto dos pacientes já com diagnóstico do COVID, por exemplo. Né? A pessoa já tem o diagnóstico, ela está em casa, né, e o médico, através da telemedicina, consegue fazer a monitorização para evitar que essa pessoa tenha uma piora do estado clínico. E fora também que existe a possibilidade do monitoramento pós-Covid. A pessoa já teve o Covid, né, ela está em casa, ela tem dúvidas em relação a algum outro sintoma que ela apresentou, ela não necessariamente ela precisa ir ao médico, o médico já conhece essa pessoa, então ela pode fazer esse telemonitoramento. O problema da telemedicina é igual nós começamos a nossa conversa, é a impessoalidade, ou seja, eu não vou, né, estar de frente para essa pessoa, eu não vou ter um contato físico muitas vezes com essa pessoa, ela vai ter uma queixa, por exemplo, de uma tosse, né, que eu vou precisar fazer uma ausculta do pulmão dela e eu não vou conseguir. Então, essas são as limitações da telemedicina. A telemedicina é uma forma diferente da gente praticar a medicina. Então, nós temos que, nós médicos profissionais de saúde, desenvolvermos novas maneiras de tentarmos superar esses obstáculos. Mas eu não tenho dúvida que a telemedicina foi um grande avanço, tá, que nós tivemos em relação aos cuidados com as pessoas e que ela veio para melhorar e muito a assistência às pessoas. É verdade. Veio para melhorar e veio para ficar, né, doutor Luiz? Não tem agora voltar, não existe voltar atrás. É daqui para frente, porque às vezes é até mais eficiente e eficaz. Mas tem muitos Sim. desafios. Os senhores médicos têm enfrentado desafios, né, na hora de transformar essa inovação em algo prático para o dia a dia das pessoas e educar os envolvidos sobre o uso dessa ferramenta. Porque também a falta de conhecimento da ferramenta, as pessoas têm medo, né, doutor? Com certeza. O medo sempre existe, né? Até porque, né, igual a gente já conversou também, né, é uma coisa nova, né, que nós estamos aprendendo, nós médicos estamos aprendendo, né, e as pessoas também estão aprendendo a utilizar a telemedicina. Né? Um exemplo que eu gosto de usar em relação à facilidade que tem é, por exemplo, aquela consulta que você vai no seu médico, ele te examina, pede alguns exames de rotina e você tem que voltar ao médico para mostrar esses exames. A telemedicina, hoje em dia, ela facilitou muito isso, porque o médico, o paciente não precisa mais voltar ao médico, eles podem combinar uma consulta de telemedicina, o paciente envia os exames para o médico, tá? Ele avalia os exames e, através da telemedicina, eles conversam a respeito dos exames, né? E aí a gente consegue enviar para o paciente, né, alguma receita, novos pedidos, se for necessário. É sempre um grande desafio. Quem já experimentou, né, os pacientes que já experimentaram, a experiência que eu tenho com meus pacientes é sempre muito positiva. Raramente a gente não consegue dar um desfecho positivo na consulta, ou seja, resolver o problema do paciente, mas pelo menos a gente consegue orientar a melhor maneira que deve ser feita, seja procurar um pronto atendimento, pode esperar em casa, procurar, né, um outro especialista. E a telemedicina, ela não só auxilia na relação médico-paciente, mas na relação médico-médico. Eu posso, através da telemedicina também, pedir opinião para um outro colega médico, tá, em relação a um caso específico. Mas isso tudo é uma construção que nós estamos fazendo ao longo do tempo e acredito eu que em breve nós vamos consertar várias dificuldades que a gente tem hoje em dia. Doutor Luiz, quais são as mudanças que o senhor tem percebido no comportamento tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes? Bom, em relação à telemedicina, em relação aos profissionais de saúde, é até interessante que eu vejo os dois lados, tá? Um lado negativo, né, que é o fato de você não estar examinando o paciente, tá? Então, a gente não consegue, de certa forma, muitas vezes, dar um diagnóstico tão preciso igual a gente teria com o exame clínico, né? Por outro lado,
a telemedicina, ela favorece, né, você ter uma abertura de horários maior para o médico, por exemplo, e para o paciente, então é mais confortável, você tem mais tempo, então, de certa forma, inibe um pouquinho aquele velho problema que os pacientes reclamam muitas vezes, é que vai à consulta médica, o tempo de consulta é muito curto, o médico está atrasado, está apressado, então você tem uma flexibilidade maior de horários. Eu acho que a população, uma mudança que ocorreu, né, é a facilidade que elas têm ao acesso médico. Ao mesmo tempo, né, muitas vezes, pela essa facilidade em demasia, elas não querem muitas vezes ir mais ao consultório médico, que elas acham que qualquer problema pode ser resolvido por telemedicina e muitas vezes não é. A gente precisa sim fazer o exame clínico. Então a telemedicina ela é excelente, ela veio para nos ajudar, mas ela não substitui algumas características da consulta médica. Então é importante sim a gente manter a consulta médica presencial e saber utilizar a telemedicina a nosso favor. Então, em relação à mudança comportamental, eu vejo nos médicos uma facilidade um pouco maior em disponibilização de horários, tá? Em relação ao paciente, muitas vezes, uma não querer ir ao médico algumas vezes, né, pela facilidade de poder ficar em casa. Então, isso nós temos que adaptar de uma forma melhor. E as principais queixas, né? Porque a turma gosta de reclamar também, né, doutor? Em relação à queixa, Moninha, eu acho que não muda muita coisa, não, tá? Em relação às queixas das doenças em si, ao tradicional, nós estamos na época de Covid, né? Então, grande parte das consultas são relacionadas à Covid. Muitas vezes a consulta é relacionada só a uma receita, que o paciente vai ao médico só para renovar aquela receita, ou fazer um check-up, tá? Mas, de uma forma geral, né, eu vejo muita empatia com a telemedicina. As pessoas estão gostando, né, justamente pela facilidade, né? E a telemedicina quebrou fronteiras. Você hoje em dia pode, né, da sua cidade, consultar com um médico de outro local. Ou então você está numa região mais longínqua, mais afastada, que você não tem acesso a determinado especialista, você consegue ir nesse especialista ou se consultar com o especialista. Tá? Então, as queixas, elas persistem as mesmas, mas em relação ao método em si, eu não vejo tanto questionamento, não. Eu vejo mais elogios. Uhum. Doutor, de tudo que a gente falou sobre essa consulta remota, tem alguma coisa que o senhor acha importante a gente falar, que não foi falado? Acho que, acho que a telemedicina, ela é importante. Eu costumo comparar com o aplicativo de transporte. É uma coisa que não tem volta, tá? E é importante, né, toda pessoa, ela facilitar a consulta médica com alguns aparelhos. Por exemplo, ela ter um oxímetro, que é aquele aparelho que mede a oxigenação no dedo, que ele mostra a frequência cardíaca. De repente, ter um aparelho de pressão em casa. Isso toda vez que a pessoa, por exemplo, ela está numa emergência, né? Ela precisa da consulta imediata. Se ela já tem esse aparelho e mostra os dados vitais para o médico, isso já é um grande passo para facilitar a consulta e, de certa forma, substituir em partes o exame físico presencial. Que bom, então. Então, a dica, né, realmente é você ter esses aparelhos em casa. Que bom. Doutor Luiz, nós vamos colocar na tela, eu queria que o senhor falasse o telefone do seu consultório, Instagram, redes sociais, e é para a gente colocar na tela que a pessoa que quiser procurar e te encontrar, te acha como? Ótimo. Eu agradeço, tá? O meu telefone de contato, tá? Primeiro eu gostaria de falar do Instagram, que é luizgustavo.trindade, tá? E meu telefone de contato é 319946-2870. 319946-2870. Em tempos de telemedicina, eles também podem mandar um DM para o senhor, Luiz, me quer? Repete, por favor, vou colocar na tela. Luizgustavo.trindade. Isso, tá? Isso. Luiz com S. Luiz com S, luizgustavo.trindade, e você pode entrar em contato com o Dr. Luiz Trindade e tirar todas as suas dúvidas e marcar consulta. Dr. Luiz, muito obrigada pela sua participação no Manhã da Piedade. Deus o abençoe.
Amém, Moni. Eu que agradeço a participação. Um bom dia a todos. Bom dia. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já já.